Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom dia a todos. Teremos o prazer hoje de ouvir um pouco sobre a vida do santo de hoje, São Felipe Neri, o grande santo do século XVI, né? E eu vou, antes de começar a ler, contar uma experiência pessoal minha, que eu acho que é compartilhada por alguns dos que estão ouvindo essa leitura, que é como que eu encontrei com São Felipe Neri, né? Na verdade, a gente tem várias razões, né, para ter os nossos santos de devoção, né? E eu confesso que eu tenho uma facilidade muito grande de ter devoção pelos santos. Gosto muito de ler a vida dos santos, e quase todo santo que eu leio a vida, né, que eu, enfim, tenho contato com as características biográficas do santo, eu me torno devoto desse santo, né? Então, eu tenho um rol enorme de santos que eu admiro, né? Mas São Felipe Neri, até muito pouco tempo, nunca me moveu o coração, né? Foi só depois que eu conheci um filho espiritual de São Felipe Neri que esse santo me chamou a atenção. Não por ele ser um santo desconhecido, ou por ele ser um santo, digamos assim, pouco importante, enfim, é porque ele simplesmente, por falha minha, né, nunca tinha me atentado para o São Felipe Neri. E quando eu conheci um filho espiritual desse santo, o padre Paulo Sandes, do Oratório de São Paulo, que eu entendi várias coisas. Primeiro, o que é o carisma de um santo, né? A gente sempre ouve falar, né, que carisma do santo em tal ordem monástica, enfim. Eu encarava aquela palavra como uma coisa mais ou menos misteriosa. Que será esse carisma, né? Será as regras que o santo escreveu, né? Enfim, uma espécie de modo de vida do santo. Nunca entendi direito. Quando eu conheci o padre Paulo Sandes, eu entendi o que é um carisma do santo e como é que ele imprime esse carisma na ordem que ele funda, né? O São Felipe Neri fundou a congregação do Oratório, né? E a gente percebe claramente o carisma desse santo, né, no comportamento dos filhos espirituais. É uma coisa impressionante, né? Uma coisa que passa do filho espiritual para as outras pessoas, né? E depois que o padre Paulo Santos esteve aqui com a gente em Belo Horizonte e fundou, né, a Associação Cultural São Felipe Neri, cujo patrono é o São Felipe Neri, né? Nós então tomamos o santo, né, como nosso santo de devoção, muitos de nós, né?
e já tem, acho que a nossa associação fez 3 anos. Bem antes a gente já tinha adotado São Felipe Neri como santo de devoção, então deve ter uns 4 anos, né, que nós fazemos, que nós rezamos para ele, né, todos os dias, e que fazemos a sua novena, né, que terminou ontem, né. Então hoje eu entendo, né, o que é o carisma, que a gente vai ver ao longo da biografia do santo, né. São Felipe Neri, para quem gosta de classificar santos, né, uns são maiores que os outros, aquele é bom, aquele é, enfim, todos nós gostamos de fazer isso, né, não estou condenando ninguém não. Então, para quem gosta de classificar os santos, o São Felipe Neri foi um dos maiores santos da Igreja Católica, né? Daí a vergonha que eu tenho de não tê-lo conhecido durante toda a minha vida, e só tê-lo conhecido há tão pouco tempo, né? Não só o São Felipe Neri não só foi um grande santo em termos da santidade, mas também em termos do seu papel histórico, né? Numa época tão importante para a igreja, né? São Felipe Neri foi um dos santos, dos grandes santos, que os céus mandaram para nós na época da ruptura da cristandade, né? Na época da reforma. Ele mais uma multidão de outros santos, né? E há 2 santos que foram instrumentais, assim, 2 ou 3 santos que foram instrumentais na Contra-Reforma, né? Eu diria que foram São Felipe Neri, Santo Inácio de Loyola e talvez São Carlos Borromeu, né? Então, do ponto de vista histórico, né, que eu estou querendo dizer, ele também foi um grande homem, né, que participou ativamente do século dele, né? O século dele foi o século XVI, né? Se vocês prestarem atenção e forem classificar os santos do século XVI, vocês vão achar mais ou menos uns 20 e poucos grandes santos do século XVI que os céus mandaram para nós, né? Fora, é claro, a Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que também nossa mãezinha do céu, né? Que apareceu no México para resgatar as almas que estavam sendo perdidas na Europa, aqui nas Américas, né? E então, São Felipe Neri faz parte desse bloco, né? De tempo, de época e de santos, né? Tão significativos para a cristandade, né? Para a Igreja Católica, né? A partir desse momento, o nome cristão, ou cristãos, ou cristianismo, se tornou um termo equívoco, né? Até então, o cristão era católico. A partir daí não é mais. E eu não gosto desse termo hoje, de usar esse termo hoje por causa disso, né? É um termo absolutamente católico, mas nos foi roubado, né, pelos hereges protestantes. Como diz o Belloc, Hilary Belloc, esse negócio de cristianismo não existe. Existe a igreja e seus inimigos. Então, essa é a minha posição também, né? Então, obviamente, eu pessoalmente rezo todos os dias para São Felipe Neri, para que ele rogue aos céus
para que aqui em Belo Horizonte também seja fundada a sua congregação do oratório, né? Não sei se isso vai acontecer, mas eu peço a ele todos os dias para que isso ocorra, né? E um dos pedidos da novena que fiz foi exatamente esse também. Mas, enquanto isso, né, não tendo filhos espirituais de São Felipe Neri aqui em Belo Horizonte, temos um conjunto de devotos de São Felipe Neri aqui em Belo Horizonte, né? Tá certo? Então, não sei se nós vamos tomar um, dois ou três encontros para ler e comentar a vida de São Felipe Neri, mas comecemos a nossa tarefa hoje com muito gosto, né, que é o dia da festa de São Felipe Neri, né? A primeira festa aqui, só um dado aqui pessoal, a primeira festa de São Felipe Neri que eu passei aqui com o padre Paulo Santos, que é filho espiritual do São Felipe Neri, né? Caiu numa sexta-feira e os filhos espirituais de São Felipe Neri, os membros da congregação, né? Na sexta-feira, para eles é festa de primeira classe, né? Então nós fizemos uma pequeno encontro aqui em casa e tivemos então a terrível experiência de ver, né, o padre Paulo comendo uma deliciosa pizza de calabresa, né, e nós, pobres mortais, temos que comer uma pizza de queijo, né, chamado queijos. Então um dia nós ainda teremos a nossa festa de primeira classe no dia 26 de maio, se Deus quiser. Então, como eu anunciei para vocês, eu estou tomando como base para nós lermos a vida de São Felipe Neri um texto escrito pelo padre Rothbard, na coleção que ele escreveu de 22 volumes, que tem 22 volumes em português, né? A edição que eu tenho aqui da década de 50, né? E a vida de São Felipe Neri está no volume 9 dessa coleção. Começa na página 211, né? E acaba, sei lá, na página 200 enfim. Acaba umas 30 páginas depois. Tá certo? Pois bem, dia 26 de maio, São Felipe Neri, fundador da Congregação do Oratório. Nasceu em Florença, nosso santo, no dia 22 de julho de 1515. Então, 2 anos antes de iniciar a revolta de Lutero, né? Certo? 1515. Então, a Roma de 1515 a Roma que foi visitada pelo Lutero em 1511. Ele descreve essa Roma, uma Roma realmente terrível, né? Mas ele nasceu em Florença. O pai de Francisco de Neri, o pai advogado, e de Lucrécia Soldi. Com a idade de 5 anos, recitava as orações e os salmos com a sua irmã Isabel. Quando Catarina, sua avó, veio importuná-los, ele a repeliu com a mão. O menino, né? O pai o repreendeu como se uma coisa inconveniente houvesse feito. O jovem menino verteu lágrimas de arrependimento. Foi a única reprimenda que o pai teve que fazer durante toda a vida. Então eis aí a primeira e única vez que o pai teve que chamar a atenção do filho. Falecida a mãe, teve uma madrasta, mas que lhe tomou tal afeição que ficou inconsolável
ao vê-lo partir de Florença e que pensava continuamente nele. Com efeito, nada se via de mais doce e de mais amável. Ele parecia não conhecer a cólera. Chamavam-no por abreviação o Bom Lipe. Mais tarde, Bom Felipe. Com a idade de 8 anos, quase chegou a perecer. Um asno voltava à casa carregado de maçãs. O menino havia-lhe subido no dorso. Caiu do alto de um caminho com o animal para o fundo de uma grota e se encontrou de tal maneira debaixo do animal que apenas lhe viam um braço. Acreditaram que estivesse perdido. Nada sofreu e nunca cessou de agradecer a Deus. Quando perdia algo, punha-se em oração e reencontrava o objeto. Gostava muito de ouvir os sermões e visitar as igrejas, particularmente a dos dominicanos de Florença, cujos bons exemplos lhe inspiravam afetuosa veneração. Ali aprendeu o amor da paciência e o desprezo do mundo. Após os primeiros estudos, foi enviado com a idade de 18 anos para junto de um tio, rico comerciante, de quem deveria herdar. Herdar a fortuna, inclusive, né? Mas sentiu-se chamado a uma vida mais perfeita e deixou tudo para ir a Roma. Um gentil homem o tomou em casa para educar os 2 filhos. Então, para ele sobreviver em Roma, né? Ele então foi educar os 2 filhos de um homem, né? A quem ele ensinou a virtude não menos que as letras. Então, esses 2 meninos, né? Foram os 2 primeiros, digamos assim, filhos espirituais de São Felipe, né? Levavam uma vida de eremita e todos prediziam que se tornaria um santo. Aliás, essa é uma característica de todas as almas escolhidas por Deus, né? Mesmo jovem, né? As pessoas mais sensíveis, né, já veem que aquele homem será um santo, né? Estudava ao mesmo tempo filosofia e teologia. Exercitou-se também na poesia, tanto em latim como em italiano. Mas sua ciência das coisas divinas era antes um dom do Espírito Santo do que fruto dos seus estudos. Como Filipe tivesse um aspecto bom e simples, muitos se admiravam de vê-lo discorrer com profundeza e exatidão e de improviso sobre assuntos os mais difíceis e delicados. São Felipe Neri, ele foi um santo que mais atingiu o que todos os santos almejam, né? Que é esconder a sua própria sabedoria. Né? Tanto é que existem 2 filmes sobre São Felipe Neri, né? Um mais antigo e um mais moderno. Mas todos eles realçam o aspecto menor de São Felipe Neri, mas é o aspecto que mais chamava a atenção das pessoas, né? Que era uma espécie de santo brincalhão, um santo meio palhaço, um santo meio, enfim, quase que bobo, um santo meio bobo, meio piadista, meio... Então foi exatamente com essa máscara, né, de brincalhão, de piadista, de
jocoso, né? Que então São Felipe Neri escondia toda a sua sabedoria e toda a sua erudição, que parte lhe tinha vindo pelos estudos e parte por inspiração divina, né? Foi um dos grandes místicos da igreja. Mas essa característica não transparece aos menos avisados, digamos assim, né? Aos menos avisados. Porque ele era de fato brincalhão. E ele fazia, digamos assim, ele cultivava essa máscara, né? Para esconder a santidade, né? Para esconder todas os efeitos da santidade nele, né? O bem-aventurado Alexandre Sauli, apóstolo da Córcega, ouvindo-o falar assim num entretenimento particular, reconheceu, para sua grande surpresa, que não era menos admirável pela doutrina do que pela piedade. Mas Felipe empenhou-se, sobretudo, no aprendizado da ciência dos santos, não querendo saber senão de Jesus crucificado. Vendia mesmo os livros, dando o preço aos pobres. Amou a pobreza como irmã, entregou-se inteiramente à contemplação das coisas divinas com tanto prazer, que perseverava durante 40 horas em seguida. Nesses momentos, o amor divino lhe inflamava de tal maneira o coração que muitas vezes se via constrangido a atirar-se por terra, entreabrir as vestes, descobrir o peito e fazer outras coisas semelhantes para moderar os ardores que o consumiam. Dormindo pouco, deitado sobre uma dura enxerga, intensificava todos os dias a disciplina com pequenas correntes de ferro. Para levar a vida de eremita em Roma, imaginem, vida de eremita em Roma, como que era difícil, deve ter sido difícil isso, né? Por causa do esplendor de Roma, por causa enfim. Então, para levar a vida de eremita em Roma, visitava todas as noites as 7 principais igrejas e se recolhia ao cemitério de Calixto, ou como dizem outras, às catacumbas de São Sebastião. Essa visita das 7 igrejas de Roma depois ficou muito, muito famosa. Muitos outros santos fizeram essas visitas. Enfim, diziam que passou assim 2 anos as noites nas catacumbas. Quando encontrava as igrejas fechadas, parava sob os pórticos e muitas vezes o encontravam lendo ao clarão da lua. Porque tanto amava a pobreza que dispensava o luxo de uma lâmpada. Nessas noturnas peregrinações, unia-se a Deus pela oração, e Deus o cumulava de tanta doçura e o inundava de tantas delícias que ele exclamava frequentemente: Basta, Senhor, basta! Detende, Senhor, detende! Eu vos peço as correntes de vossa graça. Aí nós vemos como que nós, em outros encontros, nós falamos sobre as consolações sensíveis, né, que os santos sentem, né? E ele sentia tanto essas consolações que o corpo, né, fisicamente, não suportava tantas consolações, né? Então ele pedia a Deus para enfim, parar, né?
Também tinha o costume de dizer aos filhos, os filhos espirituais, né? Para os que amam a Deus, nada há de mais fastidioso do que a própria vida. Esta também é uma das características e uma das grandes penitências dos santos, né? Conhecer as delícias do céu e ter que viver aqui na terra. São Felipe Neri foi um dos que conheceu, inclusive fisicamente, né, as delícias do céu. E, no entanto, era homem como todos nós e tinha que viver aqui na terra, né? Para o bem de todos nós, né? É difícil saber, na vida de muitos santos, essas características, não é? São Felipe falou, né, isto, mas a gente pode muito bem imaginar, né, isto em vários santos, né? São Tomás de Aquino, por exemplo, que nunca falou isso explicitamente na vida, né? Mas no final da vida, né, depois de um êxtase, ele queria queimar toda a obra dele, que lhe parecia na época, né, na expressão dele, né, como palha. Ainda bem que ele não fez isso, né, porque o frade lá que eu acompanhava, que eu agora esqueci o nome dele, não deixou ele fazer isso. São Felipe Neri queimou tudo que ele escreveu. Então, não há nada mais fastidioso do que a própria vida para os que amam a Deus. Esse é um dos maiores pesos que os santos carregam, né? Conhecendo o céu, ter que viver na terra. Com a idade de 29 anos, no dia de Pentecostes, como fazia todos os dias, suplicou ardentemente ao Espírito Santo que lhe concedesse os seus dons. Subitamente sentiu o coração de tal maneira abrasado do amor divino que, não mais podendo conter-se em pé, atirou-se por terra e entreabriu as vestes sobre o peito, a fim de refrescar-se um pouco. Acalmado um pouco o ardor impetuoso, levantou-se. Todo o corpo lhe estremeceu. Colocando a mão sobre o peito, sentiu que se erguera da altura de um punho, sem que sentisse qualquer dor. O peito estufou, né? Somente 50 anos depois, por ocasião de sua morte, foi que isso se descobriu. Aberto o corpo pelos médicos, viram que as duas falsas costelas acima do coração, a quarta e a quinta, se achavam completamente rompidas pelo meio, de sorte que as duas extremidades estavam muito distanciadas uma da outra, tanto que não puderam unir-se durante 50 anos. Desde este Pentecostes, Felipe experimentou uma contínua palpitação do coração e um estremecimento, mas somente quando se ocupava das coisas divinas. Dependia dele conservar ou suspender o movimento, simplesmente pelo pensamento. Essa ocorrência, né, que é uma ocorrência que é muito famosa de São Felipe Neri, ele sentiu, né, um fogo, o fogo do Espírito Santo entrar no seu corpo, né, é chamado o Pentecostes de São Felipe, né? E ele, de fato, uma coisa curiosa, né, que eu fiquei sabendo através do padre Paulo Santos,
é que a batina usada pelos padres do oratório, ela aqui em cima, ela é dupla, né? Ela é dupla, tem uma dupla batina, justamente para lembrar, né, o calor que São Felipe Neri usou, sentiu, né, no seu Pentecostes, né? Então a batina dos padres do oratório, ela externamente é uma batina comum, né, mas aqui no peito até a cintura ela é dupla, né? Na oração, suas alegrias sobrenaturais eram tão grandes que chegava a ponto de quase morrer, o que o levava a dizer: afastai-vos, Senhor, afastai-vos, porque a fraqueza mortal não resiste a uma alegria tão intensa. Eis que morro, se não vierdes em meu socorro. E o Senhor, tocado por suas preces, amenizou o incêndio do seu coração, de sorte que Filipe dizia, no fim de sua vida, que mais devoção tinha na juventude do que então. Após essa efusão do Espírito Santo, Filipe saiu do seu retiro, dirigiu-se às escolas, às tavernas, às praças e aos lugares mais frequentados para conquistar mais almas para Deus. Então, digamos assim que esse Pentecostes foi o início do apostolado de São Felipe Neri, né? Tá certo? Foi o sinal, né, que Deus lhe deu, né, para a sua obra, para cumprir o seu destino, né, de alma escolhida, né. Então ele saiu das catacumbas, né. Sua amabilidade natural, aperfeiçoada ainda pela graça divina, dava um encanto irresistível às suas palavras. Conquistou assim um grande número, entre os quais Henrique Lapierre de Plaisance, que, havendo abandonado o comércio e recebido o sacerdócio, foi o primeiro colocado à testa de uma associação de piedosos fiéis, os quais se devotavam, segundo o decreto do Concílio de Trento, a ensinar o catecismo às crianças e ao povo. A instituição das mais recomendáveis, que de Roma se propagou por outras terras, e a qual Filipe não pouco contribuiu com suas exortações e conselhos. Entre os que conquistou assim para a vida de perfeição, muitos entraram para as ordens religiosas, conquanto ele mesmo permanecesse leigo. Era a intenção de São Filipe, permanecer leigo durante toda a vida. Também Santo Inácio, que o conhecia e amava singularmente, o comparava a um sino chamando o povo à igreja, conquanto ele mesmo permaneça na torre. Isso era a comparação de Santo Inácio. Santo Inácio e São Felipe eram amigos, né, pessoais. São Felipe era amigo de muitos outros santos na época, né? São Camilo Leles, enfim. Mas com Santo Inácio, eu não sei se essa biografia que eu vou ler aqui conta essa história, mas tem histórias muito engraçadas de Santo Inácio com São Felipe. Se ela não contar, uma hora eu vou contar para vocês. Assim Filipe levava os outros à religião, enquanto ele mesmo permanecia no século. Visitava assiduamente os hospitais. Servia afetuosamente os doentes, ensinando-lhes, sobretudo, a santificar-se por intermédio dos sofrimentos.
Grande número de pessoas lhe seguiu o exemplo, clérigos e leigos. E um de seus discípulos, acabei de falar dele, São Camilo de Leles, fundou a Congregação dos Clérigos Regulares para serviço dos doentes. Filipe tanto o aprovou que um dia, exortando esses religiosos a cumprir com zelo o cargo de caridade, lhes disse: São Filipe, vi os anjos inspirando as palavras a dois de vós, enquanto exortáveis os moribundos e recomendáveis suas almas a Deus. Então aqui a gente vê os grandes dons, né, que Deus deu a São Filipe, né? Ele via os anjos acompanhando, né, os clérigos regulares de São Camilo Leles, né, nas visitas aos doentes, né? Foi tal caridade para com o próximo que levou Filipe com um santo sacerdote, Persiano Rosa. Persiano Rosa, ele aparece, né, nos filmes mais populares de São Filipe Neri. Seu confessor, Persiano Rosa então era confessor de São Filipe, padre, né? A fundar, então, deixa eu ler a frase porque eu interrompi aqui várias vezes. Foi tal caridade para com o próximo que levou Filipe, com o santo sacerdote Persiano Rosa, seu confessor, a fundar para os peregrinos e convalescentes o Hospital de Santa Trindade, ainda hoje um dos mais florescentes e melhores em todo o orbe cristão. Começou a funcionar no dia de São Roque, 16 de agosto de 1548, na igreja de São Salvel del Campo. Eis como Filipe e uma quinzena de piedosos fiéis que o seguiam e amavam como a um pai, aí se reuniram para comungar juntos e exercitar-se na virtude pelos entretenimentos espirituais. No primeiro domingo do mês faziam-se as preces de 40 horas. Filipe pregava muitas vezes e com tanto zelo que convertia grande número de pecadores, entre outros 30 jovens libertinos de uma só vez. Jovens libertinos, né? Roma era realmente, nessa época, uma coisa terrível. Não só entre digamos assim, os ateus, os não convertidos, né? Como também dentro da própria igreja, né? Então vemos aqui o São Filipe Neri, que é chamado apóstolo de Roma, né? Convertendo então os jovens libertinos. 30, né? Entre suas boas obras, a piedosa confraria propôs-se a servir os pobres peregrinos, notadamente no jubileu de 1560, que estava próximo. 1560, então, São Filipe Neri teria o quê? 45 anos, né? 45 anos. Tratava ainda de servir os pobres convalescentes que, saindo dos hospitais, não tinham repouso nem alimentação convenientes para restabelecer-se de vez. Começaram por alugar uma pequena casa, depois outra maior, e terminaram no magnífico Hospital da Santa Trindade, que no jubileu de 1600, deu hospitalidade durante 3 dias a 444.500 homens e 25.000 mulheres. Ali se viam muitas vezes os soberanos pontífices lavar os pés dos pobres. Hoje ainda se veem, todas as tardes, muitas pessoas, mesmo cardeais e príncipes, atraídos pela devoção. Ali se encontraram, por vezes, até 600 em um só dia.
Os piedosos cristãos lavam os pés dos peregrinos. Servem-nos em seguida com afeição, bem como aos doentes. As damas prestam o mesmo serviço aos pobres de seu sexo, que estão em outro hospital. Isso é uma das obras, né? Enfim, materiais, né, de São Filipe Neri. São Filipe Neri recebeu o sacerdócio no mês de junho de 1551. Portanto, ele tinha 36 anos. Com a idade de 36 anos, por ordem do seu confessor, que queria assim pô-lo em condições de prestar ainda maiores serviços à igreja. Tem um problema aqui. São Filipe Neri, como ele era leigo, e ele atraía muita gente para os seus sermões, começou a haver ciúme do clero de Roma em relação a São Filipe Neri. E começou então uma movimentação do clero de Roma para proibir São Filipe Neri de pregar para os fiéis. Ele não sendo padre, por ciúme do clero, eles passaram então a movimentar, né, os cardeais para proibir São Filipe Neri de pregar. O padre Persiano Rosa, confessor de São Filipe, tendo percebido isso, né, exigiu, como diretor espiritual, né, que São Filipe Neri então se ordenasse padre, justamente para desmanchar, né, esse complô, digamos assim, né? E assim São Filipe Neri, contra a vontade, né, se ordenou padre. Retirou-se para a comunidade dos padres de São Jerônimo, que gozava de grande reputação de virtude, onde vivia o seu confessor Persiano Rosa. Cada padre fazia as refeições em particular e praticava jejuns proporcionais à sua devoção e às suas forças. Filipe aplicou-se de modo especial e por obediência a ouvir as confissões e produziu frutos incalculáveis. Como se falasse então muito das maravilhas que operava a Companhia de Jesus nas Índias pela conversão dos infiéis, Filipe sentiu grande desejo de consagrar-se à mesma obra com uma vintena de companheiros. Então, certamente ele ouviu dizer sobre o grande apostolado de São Francisco Xavier, né? E de outros, né? E ele se decidiu, né, ir também para a Companhia de Jesus. Para saber com certeza qual a vontade de Deus, consultou um santo religioso da ordem dos cistercenses, que as letras divinas e humanas unia um espírito profético. Agostinho Guettino, assim chamava-se o religioso, havendo consultado a Deus, recebeu por resposta que Filipe não devia procurar as Índias, mas Roma, e que era para lá que Deus o destinava, ele e seus filhos, para salvar as almas. Samuel está compartilhando uma gravura, né, de São Filipe Neri. Assim, exatamente desse encontro, né, de São Filipe Neri com o Agostinho Guettino, né, quando Agostinho revelou a São Filipe Neri
que as Índias de São Felipe Neri seria Roma, né? Filipe abraçou essa missão com ardor que ia em ritmo crescente. Quando encontrava judeus, comovia-se profundamente e vertia lágrimas. Indo um dia à igreja de Latrão, com um patrício milanês, prostraram-se diante do Santo Sacramento e o adoravam. Um indivíduo que acompanhava o patrício permaneceu de pé e com a cabeça coberta. Era um judeu. Ao ver o que se passava, o santo lhe disse: Bom homem, adora a Deus e diz-lhe: Se tu és Cristo, verdadeiro Filho de Deus, ilumina minha alma, a fim de que me torne cristão. Não o posso fazer, respondeu o outro, porque não me é permitido duvidar de minha religião. Voltando-se para o patrício e os outros, Filipe lhes disse: Eia, meus irmãos, ajudemos esse homem com nossas orações, porque certamente ele será cristão. E de fato, poucos dias após, recebeu o batismo. O santo converteu semelhantemente toda uma família de judeus. Mas durante a preparação ao batismo, um dos filhos caiu gravemente enfermo, a ponto de os médicos o desenganarem. Filipe veio vê-lo, impôs-lhe as mãos e disse: Não quero que morras agora, porque os judeus diriam que os cristãos o fizeram morrer. Faze com que me lembre amanhã de orar por ti durante a missa. Assim se fez, e o jovem levantou-se completamente curado. O santo converteu analogamente grande número de hereges. Um dos seus mais poderosos meios para conquistar almas eram as conferências espirituais. Fez as primeiras em seu quarto. Primeiramente, não havia mais do que 6 pessoas. Em breve foi necessário um amplo local. Concederam-lhe um na igreja de São Jerônimo, transformada em oratório, donde saiu em breve a congregação dos padres do oratório de São Felipe Neri. Como o número dos assistentes aumentasse dia a dia, convidou alguns de seus filhos espirituais a ajudá-lo nas conferências. Um dos primeiros foi César de Barão, nascido em 1538 em Sora, na terra do Labor, o mais conhecido com o nome latino de Baronius. Nós vamos ouvir falar do Baronius algumas vezes. Baronius foi quem escreveu a biografia mais completa de São Felipe Neri, que está em latim, segundo me consta, nunca essa biografia foi traduzida para as línguas modernas. Era projeto antigo do padre Paulo conseguir uma tradução dessa biografia para ser publicada aqui por nós, né? Mas isso não foi para frente ainda. Pode ser que nós ainda consigamos fazê-lo um dia, né? Tá certo? Vamos parar aqui a leitura de hoje, porque nós estamos justamente no início da fundação do oratório, né? São Felipe Neri, e eu estou aqui na página 218, no pé da página, e amanhã então a gente continua, né, a
a leitura. Eu vou também, não sei se vou achar, mas eu vou procurar aqui nos meus alfarrábios uma descrição de Roma, mais ou menos na época que São Felipe Neri nasceu, né? Feita por ninguém menos do que Martinho Lutero, uma descrição muito precisa do que ele viu em Roma, na época em que ele foi visitar Roma, em 1511, para vocês verem, né, o que São Felipe Neri encontrou em Roma, né, alguns anos depois que ele foi para Roma, né. Só para vocês terem uma ideia hoje a gente vive uma crise na igreja, né? Mas só para vocês terem ideia da crise que São Felipe encontrou em Roma, né? Só para a gente ter uma perspectiva do que significa uma degradação da igreja, né? Tá certo? Então, eu vou ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu compartilho com vocês essa descrição, né, do grande herege Martinho Lutero, né? Enquanto nessa época ele ainda era agostiniano e fiel à igreja, né, de Cristo. Eu pergunto se há alguma outra observação de vocês, algum comentário que vocês queiram fazer. Então vamos rezar. Tenham todos um santo dia, e amanhã a gente continua lendo a vida do nosso patrono santo do dia, né? São Felipe Neri. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, no dia de sua festa, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.